This episode is brought to you by Indeed. Stop waiting around for the perfect candidate. Instead, use Indeed sponsored jobs to find the right people with the right skills fast. It's a simple way to make sure your listing is the first candidates see. According to Indeed data, sponsored jobs have 4 times more applicants than non-sponsored jobs. So go build your dream team today with Indeed. Get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. agenciadepodcast.com.br. Como a arqueologia nos ajuda a entender períodos mais obscuros? Só os europeus formaram grandes impérios? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais atenção o que foi o Império Hitita, uma grande civilização que existiu na Eurásia e teve relações com muitos povos bem conhecidos, mesmo que os próprios hititas não sejam tão famosos. Mas a gente está aqui hoje para mudar um pouco isso. Como sempre, eu quero lembrá-los que eu uso fontes e autores confiáveis que você pode e deve consultar na descrição do episódio. O nascimento do Império Hitita está intimamente ligado à história da Anatólia, região que hoje corresponde em grande parte ao território da Turquia. Entre os séculos 20 e 17 a.C., a península era um mosaico de povos e culturas, marcada pela presença de comunidades nativas e também por ondas de migrações vindas de fora. Os hititas eram de origem indo-europeia e surgiram nesse contexto como um dos grupos que se estabeleceram no planalto da Anatólia Central. Sua ascensão não foi imediata. Ela resultou de um processo de fusão cultural, guerras de conquista e adaptação ao ambiente montanhoso que acabou moldando o seu caráter militar e político. As fontes arqueológicas e linguísticas mostram que os hititas falavam uma língua pertencente ao tronco indo-europeu, o que os conecta a povos que, milênios depois, dariam origem a diversas línguas da Europa e do sul da Ásia. Essa característica é central, porque faz dos hititas um dos primeiros povos indo-europeus a organizar um estado de grande porte. Mesmo assim, ao chegarem à Anatólia, eles não encontraram uma terra vazia. Povos locais, como os atianos, já habitavam a região, possuíam práticas agrícolas estabelecidas e tradições religiosas próprias. O processo de formação hitita foi, então, uma síntese cultural. Isso quer dizer que eles absorveram elementos dos atianos, inclusive a sua religiosidade ligada a divindades da fertilidade e da tempestade, e incorporaram práticas administrativas e comerciais que vinham de civilizações vizinhas, como os assírios e os mesopotâmicos. Ainda no século XIX a.C., a presença de comerciantes assírios na Anatólia é atestada por colônias chamadas Karun, centros de troca e registro. O mais famoso deles foi o Karun de Canis, que atualmente se chama Kultepe, que fica lá na Turquia, onde tabuletas cuneiformes foram encontradas registrando transações comerciais e nomes que já mostram a presença de grupos hititas. É nesse cenário que se formou o primeiro reino hitita, e o centro estava na cidade de Hattusa. A cidade era rodeada por montanhas e com fácil acesso a rotas comerciais. Logo, essa região oferecia vantagens defensivas e logísticas. A tradição conta que o rei Anita, por volta do ano 1700 a.C., foi um dos primeiros governantes hititas a expandir a sua influência sobre cidades vizinhas. Em um dos seus textos preservados, ele declara ter amaldiçoado Hattusa após destruí-la, mas, ironicamente, foi ali que os seus sucessores ergueriam a capital do império. Os séculos 17 e 16 a.C. marcaram a consolidação do antigo reino hitita. Reinos como Hattusili I e Murzili I expandiram as fronteiras para além da Anatólia, chegando até a Mesopotâmia. Murzili, em particular, protagonizou um feito bem marcante. Por volta de 1595 a.C., ele liderou uma campanha que resultou na invasão da Babilônia. Esse ataque, mesmo de curta duração, demonstrou o alcance militar dos hititas e os colocou no mapa das grandes potências do Antigo Oriente. A trajetória inicial do reino não foi linear. O poder hitita enfrentou crises internas, disputas dinásticas e períodos de retração.
Essa instabilidade era comum em sociedades baseadas em redes de lealdade militar e aristocrática. Ainda assim, os hititas sobreviveram e continuaram a se expandir, beneficiando-se de uma característica que se tornaria marca da sua civilização: a capacidade de absorver e integrar diferentes povos e tradições. Do ponto de vista historiográfico, os debates sobre as origens dos hititas giram em torno de dois argumentos principais. Alguns estudiosos, como Trevor Bryce, enfatizam o caráter indo-europeu e migratório, os vendo como invasores que impuseram a sua língua e cultura sobre os povos locais. Outros, como Billie Jean Collins, destacam o aspecto de fusão cultural, argumentando que os hititas não substituíram, mas incorporaram as tradições atianas e mesopotâmicas, criando uma identidade híbrida. O fato é que, durante esse período, a Anatólia deixou de ser apenas uma periferia das grandes civilizações mesopotâmicas para se tornar um novo polo de poder. Os hititas, herdeiros de diferentes tradições, estavam prontos para se tornar protagonistas de uma história que os colocaria lado a lado com os egípcios, assírios e babilônios como uma das grandes potências do Oriente Antigo. O Império Hitita se organizava em torno da figura do Grande Rei, título que dava ao governante não apenas autoridade política, mas também um papel religioso e militar central. O rei era visto como representante dos deuses na terra, mesmo não sendo divinizado como os faraós egípcios. Ele exercia o comando supremo das tropas, chefiava rituais religiosos e tinha o dever de assegurar a prosperidade do reino. Ao mesmo tempo, a sua posição não era de domínio absoluto. O poder real dependia de uma rede de nobres, sacerdotes e militares que em muitos momentos limitavam sua autoridade. A corte hitita incluía a rainha, chamada de Tawananna, que tinha muita relevância no governo do seu marido. Diferentemente de outras monarquias do Oriente Antigo, a rainha hitita tinha atribuições religiosas e políticas que eram próprias, participando de cerimônias e podendo inclusive continuar a exercer influência após a morte do rei. Essa posição feminina elevada, documentada em textos cuneiformes, sugere um grau de valorização da mulher na esfera pública que era incomum para a época. Ao redor do rei e da rainha, existia uma elite formada por guerreiros, administradores e chefes locais. Muitos eram descendentes de famílias tradicionais da Anatólia e garantiam lealdade ao trono em troca de terras, privilégios e participação no conselho real. Inclusive, esse conselho, que era conhecido como Panco, tinha muita força e podia inclusive julgar o próprio rei em caso de condutas inadequadas. Com o tempo, a sua função se tornou mais simbólica, mas a existência desse órgão revela que o poder hitita tinha um caráter negociado. How many discounts does USAA Auto Insurance offer? Too many to say here. Multi-vehicle discount, safe driver discount, new vehicle discount, storage discount, legacy. How many discounts will you stack up? Tap the banner or visit USAA.com/auto discounts. Restrictions apply. LifeLock, how can I help? The IRS said I filed my return, But I haven't. 1 in 4 tax-paying Americans has paid the price of identity fraud. What do I do? My refund, though. I'm freaking out. Don't worry, I can fix this. LifeLock fixes identity theft guaranteed and gets your money back with up to $3 million in coverage. I'm so relieved. No problem. I'll be with you every step of the way. 1 in 4 was a fraud-paying American. Not anymore. Save up to 40% your first year. Visit LifeLock.com/podcast. Terms apply. A sociedade hitita estava dividida em camadas. No topo, além da família real e da aristocracia, estavam os guerreiros, que formavam a espinha dorsal do exército. Abaixo se encontravam os camponeses, responsáveis pela agricultura e pelo fornecimento de alimentos. Os camponeses eram livres, mas viviam sob forte dependência dos senhores locais, devendo tributos e serviços militares. Também havia uma quantidade grande de escravos, obtidos em guerras ou comprados em mercados, que trabalhavam em propriedades rurais e obras públicas. Um aspecto marcante do direito hitita é a existência de códigos de leis preservados em tabuletas, que mostram uma sociedade regulada e preocupada com a justiça. Diferentemente do Código de Hammurabi, por exemplo, as punições hititas eram muitas vezes menos severas. Em vez de pena de morte, era comum a aplicação de multas ou compensações materiais.
Isso revela um sistema jurídico pragmático, voltado mais para restaurar a ordem do que para exercer a vingança. Inclusive, eu quero falar um pouco mais sobre o Código de Hammurabi e a sua relevância para o episódio exclusivo dessa semana para os apoiadores, beleza? Se você quiser ouvir esse e os outros mais de 200 episódios exclusivos que já tem por lá, basta assinar o apoia.se/História em Meia Hora, que você pode ouvir os episódios aqui mesmo no Spotify. É um perfil que tem aqui no Spotify chamado Apoio História em Meia Hora. Além de você receber um monte de conteúdo exclusivo, você também ajuda o meu trabalho a continuar de pé. Mas enfim, gente, um dos aspectos mais fascinantes do Império Hitita é o caráter plural e sincrético da sua religião e cultura. Enquanto outras civilizações antigas procuravam centralizar o culto em torno de um panteão mais definido, os hititas incorporaram ao longo de suas conquistas um número impressionante de divindades locais. Essa prática ficou conhecida como a dos 1000 deuses dos hititas, expressão que aparece em inscrições e que traduz bem a diversidade religiosa do império. No topo desse vasto panteão estava o deus da tempestade, figura recorrente em religiões da Anatólia e da Síria, associado ao trovão, à fertilidade e à vitória militar. Junto a ele aparecia a deusa do sol de Arina, considerada protetora do reino, senhora da ordem e da justiça. Esses dois deuses formavam a base da legitimidade do poder real. O rei e a rainha eram vistos como intermediários entre os deuses e os homens, responsáveis por manter a harmonia cósmica e a prosperidade. A religião hitita era profundamente ritualística. Festivais anuais, como o de primavera, envolviam procissões, oferendas e banquetes, que tinham a função de renovar a ligação entre os homens e as divindades. Os rituais eram cuidadosamente descritos em tabuletas cuneiformes, preservando fórmulas de invocação e listas de oferendas. Essa documentação, descoberta em Hattusa, a capital hitita, constitui um dos maiores acervos de textos religiosos do Antigo Oriente. Outro aspecto marcante era a tolerância religiosa. Ao conquistar novas cidades, os hititas não impunham os seus deuses, mas incorporavam as divindades locais ao panteão imperial. Esse sincretismo era também uma forma de política. Respeitar os cultos locais ajudava a garantir a lealdade das populações conquistadas. Assim, ao longo do tempo, o panteão hitita tornou-se um mosaico que incluía deuses hurritas, sírios e mesopotâmicos. Na cultura material, os hititas também deixaram muitas contribuições. A escrita era usada tanto em cuneiforme, que foi herdada pelos mesopotâmicos, quanto em uma forma própria de hieróglifos hititas, utilizada especialmente em monumentos e inscrições oficiais. Esse bilinguismo escrito reflete a complexidade de sua administração e a tentativa de dialogar com diferentes tradições culturais. As leis hititas, preservadas em tabuletas, também fazem parte do seu legado cultural. Conhecidas pelo seu caráter relativamente humano, elas previam multas e compensações em lugar de punições extremas, exceto em casos mais graves, como traição ou assassinato. Isso sugere uma sociedade pragmática, voltada mais para a restauração da ordem social do que para aplicar castigos exemplares. No campo artístico, os hititas se destacaram na arquitetura. Em Hattusa, as muralhas com portais decorados por leões e esfinges impressionam até hoje. Os relevos encontrados em Eshikaya, um santuário rochoso próximo à capital, retratam procissões de deuses, oferecendo um vislumbre da religiosidade e da estética hitita. Outro ponto de relevância cultural foi o pioneirismo do trabalho com o ferro. Embora não tenham sido os únicos a utilizá-lo, os hititas são frequentemente creditados como uma das primeiras civilizações a dominar a metalurgia do ferro em escala significativa. Esse avanço tecnológico teria lhes conferido uma vantagem militar, ainda que o uso mais difundido do ferro só viesse depois da queda do Império. Os historiadores mais modernos que estudam esse tema veem na religião hitita um reflexo da diversidade do Império. A professora Billie Jean Collins enfatiza a dimensão prática e política do sincretismo, mostrando como o culto aos 1000 deuses reforçava a unidade em meio à pluralidade étnica. Já Trevor Bryce destaca o caráter inovador de sua legislação e o legado cultural que se perpetuou nos reinos neo-hititas após o colapso do Império. O sucesso dos hititas como uma das grandes potências do Oriente Antigo se deveu à sua capacidade militar.
Em um território montanhoso como a Anatólia, onde a geografia exigia estratégias diferenciadas, os hititas desenvolveram um aparato de guerra que combinava disciplina, inovação tecnológica e o uso inteligente de recursos. Um dos símbolos mais marcantes desse poder foi o carro de guerra. Os hititas foram mestres em sua utilização, aperfeiçoando o veículo de forma a torná-lo mais leve e manobrável que os modelos egípcios ou mesopotâmicos. Seus carros podiam levar 3 soldados, o condutor, o arqueiro e um terceiro combatente, que servia tanto para proteção quanto para o ataque. Essa inovação deu mobilidade e versatilidade aos exércitos hititas, tornando-os temidos em batalhas campais. O exército hitita era formado não apenas por soldados profissionais, mas também por contingentes mobilizados entre povos vassalos e conquistados. Esse agrupamento multiétnico refletia a própria estrutura do império e fornecia grande número de guerreiros, mesmo que também criasse dificuldades de lealdade e disciplina. Ainda assim, a liderança central conseguia mobilizar exércitos de dezenas de milhares de homens, capazes de enfrentar adversários de igual ou maior porte. A expansão imperial hitita começou de fato no século XVI a.C., quando reis como Hattusili I e Murzili I consolidaram o domínio sobre a Anatólia e avançaram para regiões externas. O feito mais importante desse período inicial foi a invasão da Babilônia por Murzili I, em 1595 a.C., que eu acabei de comentar. Mesmo que os hititas não tenham permanecido na Mesopotâmia, o ataque demonstrou seu alcance e abalou o equilíbrio de poder na região. Pessoal, eu já quero falar mais sobre o desenvolvimento do Império Hitita e como que ele chegou ao fim. Mas me dá um minutinho aí, tá, gente, que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre liderança, conquistas, traições, mortes e Egito. Segura aí, que é um minutinho só. Fala pessoal, tô passando aqui rapidinho para avisar vocês que se você se torna um apoiador do podcast, você recebe acesso a mais de 140 episódios exclusivos que você pode ouvir no aplicativo do Apoia-se. E toda semana eu publico um novo episódio exclusivo lá para vocês. E dependendo do nível do apoio que você assinar, você também recebe acesso ao Clube do Livro do História em Meia Hora e ao Close Friends lá no Instagram, onde eu publico diariamente curiosidades históricas. Então é isso, assine o apoia.se/História em Meia Hora para você receber um monte de conteúdo exclusivo e ajudar o meu trabalho a continuar de pé. Por mais que o Império Hitita tenha demonstrado grande força desde a sua origem, foi durante o reinado de Suppiluliuma I que o Império alcançou seu auge. Ele governou entre 1344 a 1322 a.C. e é considerado um dos maiores reis hititas. Suppiluliuma conduziu campanhas militares decisivas que expandiram as fronteiras até a Síria, confrontando diretamente potências como Mitanni e o Egito. Seu talento diplomático era comparável à sua habilidade militar. Ele firmou tratados com cidades-estados, instalou familiares como governadores e soube explorar rivalidades locais para consolidar a presença hitita. As conquistas sírias colocaram os hititas em contato direto com o Egito, inaugurando uma rivalidade que resultou na Batalha de Kadesh, sob o reinado do seu filho Mu'attali II. Nesse período, o Império Hitita se tornou protagonista do sistema internacional do Oriente Próximo, participando de uma rede diplomática que incluía correspondência com faraós, reis babilônicos e outros líderes. O poderio militar era sustentado por uma infraestrutura administrativa sólida. Os hititas criaram um sistema de vassalagem em que cidades conquistadas mantinham um certo grau de autonomia, mas deviam tributos, soldados e fidelidade. Tratados formalizavam essas relações, estabelecendo obrigações recíprocas e ameaça de punição divina para quem as violasse. Essa prática permitiu ao império se expandir sem a necessidade de ocupação permanente de todas as regiões, reduzindo custos e aumentando o controle. Entre historiadores, há debate sobre se o expansionismo hitita era impulsionado por uma ideologia imperial ou por necessidades de práticas de sobrevivência. Trevor Bryce, por exemplo, enfatiza que a geografia da Anatólia, com terras agrícolas limitadas, tornava a expansão uma necessidade econômica. Já outros estudiosos argumentam que o discurso religioso e a centralidade do deus da tempestade indicavam uma visão de destino imperial, em que a guerra era também uma forma de cumprir a vontade divina.
Mesmo vivendo o seu auge militar, os hititas não estavam isentos de tensões internas. O império dependia de sua elite guerreira e também dos seus carros de guerra, o que o tornava vulnerável a mudanças tecnológicas ou a crises de recursos. Além disso, a administração de vastos territórios vassalos exigia constante vigilância, já que revoltas locais eram bem comuns. Ainda assim, durante os séculos 14 e 13 a.C., os hititas mantiveram a sua posição como uma das 3 grandes potências do Oriente, ao lado do Egito e da Babilônia, desempenhando o papel central em guerras, tratados e disputas diplomáticas. Como eu disse, se existe um episódio que imortalizou os hititas na história do Oriente Antigo, foi esse confronto com o Egito, a Batalha de Kadesh, travada por volta de 1274 a.C. Esse embate ocorreu às margens do rio Oronte, na atual Síria, e não foi apenas um choque entre 2 exércitos, mas a expressão de uma disputa mais ampla pelo controle das rotas comerciais e da influência política na região. O pano de fundo era a Síria e a Palestina, territórios estratégicos que funcionavam como ponte entre o Mediterrâneo, Mesopotâmia e Egito. Para o faraó Ramsés II, consolidar o seu poder naquelas terras significava proteger as fronteiras do império e garantir acesso a rotas comerciais estratégicas. Para os hititas, sob o reinado de Muwatalli II, manter o controle da Síria significava assegurar o legado de expansão construído por Suppiluliuma e impedir que o Egito retomasse áreas perdidas após a crise do Império Mitanni. A batalha foi cuidadosamente registrada por ambos os lados, ainda que cada um tenha enfatizado a sua própria versão dos acontecimentos. Do lado egípcio, Ramsés II mandou escrever relatos em templos como os de Karnak, Luxor e Abu Simbel. Essas inscrições exaltam a coragem do faraó, o descrevendo-o quase como um herói solitário, que, abandonado pelas suas tropas, enfrentou o inimigo com a ajuda do deus Amon. Os textos são carregados de hipérboles e propaganda, o que leva historiadores a tratá-los com cuidado. Do lado hitita, os registros são mais escassos, mas suficientes para revelar que Muwatalli II também se considerava vitorioso. Segundo interpretações modernas, o que de fato ocorreu foi um empate estratégico. Embora Ramsés II tenha sobrevivido e conseguido reorganizar as suas forças, os hititas mantiveram o controle de Kadesh e da região circundante. Do ponto de vista militar, a batalha é importante pelo uso de carros de guerra, uma das especialidades hititas. Estima-se que cada lado tenha usado milhares de veículos. Os hititas chegaram a surpreender as divisões egípcias com um ataque surpresa, que quase destruiu o exército inimigo. Apenas a habilidade de Ramsés em reunir os seus homens e contra-atacar evitou um desastre completo para os egípcios. O desfecho de Kadesh não trouxe uma vitória óbvia, mas inaugurou um período de rivalidade entre as duas potências. Décadas depois, em 1259 a.C., os hititas e os egípcios assinaram o que é considerado o primeiro tratado de paz da história. Gravado em tabuletas de argila em cuneiforme e inscrito também em templos egípcios, o tratado estabelecia compromissos de não agressão, assistência mútua em caso de ataques de terceiros e até mesmo a extradição de refugiados. Para selar a aliança, houve casamentos diplomáticos entre membros das famílias reais. A Batalha de Kadesh e o tratado mostram como os hititas eram capazes não apenas de guerrear, mas também de negociar em pé de igualdade com uma das civilizações mais poderosas da antiguidade. Esse episódio contribuiu para consolidar a imagem dos hititas como uma grande potência internacional, parte do chamado Concerto do Oriente Próximo, onde impérios coexistiam em um delicado equilíbrio de forças, alianças e rivalidades. Entre os historiadores, os debates sobre Kadesh giram em torno de sua interpretação. Teria sido uma vitória hitita, egípcia ou até mesmo um empate. Trevor Bryce, por exemplo, aponta que a manutenção da Síria sob domínio hitita sugere vantagem para Muwatalli II. Já historiadores como Kenneth Kitchen destacam que a sobrevivência de Ramsés II e a sua habilidade em transformar a batalha em mito nacional do Egito aconteceram por uma possível vitória egípcia. Bom, o fim do Império Hitita é um dos episódios mais enigmáticos e debatidos da antiguidade. Por volta de 1200 a.C., em um intervalo relativamente curto, a poderosa estrutura política construída ao longo de séculos entrou em colapso, desaparecendo quase sem deixar rastros.
Hattusa, a capital monumental, foi abandonada, e os hititas deixaram de figurar como protagonistas no Concerto Internacional do Oriente Próximo. Esse desaparecimento foi parte de um fenômeno mais amplo conhecido como o colapso da Idade do Bronze Tardia, que atingiu também outras grandes potências da região, como Micenas e Ugarit. Entre as causas apontadas, os historiadores destacam em primeiro lugar as crises internas. O sistema político hitita, embora fosse sofisticado, era vulnerável a disputas dinásticas. Textos preservados indicam constantes conflitos pela sucessão, assassinatos palacianos e rivalidades entre membros da elite. Essa instabilidade corroía a coesão interna e enfraquecia a autoridade central, dificultando a manutenção de um império vasto e diverso. Outro fator foi a pressão econômica. A Anatólia não possuía abundância de terras férteis e a manutenção de um grande império exigia muitos recursos. Crises ambientais intensificaram tensões sociais e dificultaram o abastecimento das cidades. Do ponto de vista externo, o império enfrentava ameaças crescentes. O avanço dos povos do mar, conhecidos também como fenícios, desestabilizou rotas comerciais e destruiu cidades costeiras. Mesmo que a capital Hattusa não fosse costeira, os hititas dependiam do comércio de grãos do Egito e do Chipre, e a interrupção dessas rotas foi um grande prejuízo para eles. Além disso, os hititas enfrentaram pressões de vizinhos poderosos. Os assírios, em processo de fortalecimento, avançaram na Mesopotâmia, enquanto grupos frígios e outras populações da Anatólia Ocidental desafiavam o controle imperial. Essa soma de inimigos atacando em diferentes frentes tornou impossível manter o equilíbrio militar. Por volta do ano 1180 a.C., a capital Hattusa foi abandonada e queimada. As razões do porquê que isso aconteceu continuam objeto de debate. Alguns defendem uma invasão externa, outros sugerem revoltas internas alimentadas pela crise. Mas o que parece ser certo é que o colapso foi bem rápido, sem que houvesse uma transição organizada para uma outra forma de governo. Apesar do desaparecimento do império centralizado, os hititas não sumiram completamente. Nos séculos seguintes se formaram os chamados reinos neo-hititas, localizados principalmente no sul da Anatólia e no norte da Síria. Essas entidades políticas menores preservaram aspectos da cultura e da língua hitita, mas nunca recuperaram a força imperial. Alguns sobreviveram até o século VIII a.C., quando foram absorvidos pelo crescente poder assírio. A queda dos hititas deixou uma lacuna nas redes internacionais da Idade do Bronze. O Tratado de Kadesh, que havia simbolizado a estabilidade entre o Egito e Hatti, perdeu validade, e o equilíbrio de forças no Oriente Próximo se desfez. O vazio deixado pelos hititas contribuiu para o redesenho político da região, pavimentando o caminho para a ascensão da Assíria e da Babilônia séculos mais tarde. Após o colapso no século XII a.C., os hititas desapareceram quase por completo da memória histórica. Durante séculos, o seu império sobreviveu apenas em breves menções bíblicas, que falavam de um povo hitita em Canaã, mas sem maiores detalhes. Isso levou estudiosos antigos a pensar que teriam sido apenas um grupo tribal menor, e não uma potência que rivalizou com o Egito e a Babilônia. Foi somente no século XIX que o mistério dos hititas começou a ser desvendado. Exploradores e arqueólogos europeus encontraram ruínas monumentais na Anatólia, em especial em Bogaskoi, a antiga Hattusa. Em 1906, escavações lideradas por Hugo Winkler revelaram milhares de tabuletas em escrita cuneiforme, que logo se mostraram textos hititas. Essa descoberta revolucionou o conhecimento sobre o Oriente Antigo, revelando a existência de um império até então praticamente esquecido. A decifração da língua hitita, realizada por estudiosos como Bedřich Hrozný em 1915, foi um outro marco importante. Ao reconhecer palavras indo-europeias no vocabulário das tabuletas, Hrozný provou que os hititas pertenciam a esse tronco linguístico, tornando-se assim o mais antigo povo indo-europeu conhecido a desenvolver uma civilização complexa. O legado hitita se estende por várias áreas. Do ponto de vista jurídico, os seus códigos de leis mostram um pragmatismo notável. No campo militar, a sua expertise com carros de guerra influenciou vizinhos e rivais.
Culturalmente, o sincretismo religioso e a política de incorporação de deuses conquistados deixaram marcas em tradições posteriores do Oriente Próximo. Hoje, Hattusa é patrimônio mundial da Unesco e os hititas ocupam lugar de destaque nos estudos de história antiga. Sua redescoberta não apenas ampliou o mapa do Oriente Antigo, mas também lembrou que a história é feita de esquecimentos e de reencontros. O povo que outrora foi esquecido se revelou um dos pilares do mundo da Idade do Bronze. Pessoal, eu vou recomendar 3 episódios aqui do podcast, que você pode procurar aí no feed do História em Meia Hora, e eles vão servir de complemento para esse episódio que você acabou de ouvir, beleza? O primeiro episódio se chama Egito Antigo, o segundo se chama Fenícios, e o terceiro se chama Cartago. Agora, bora fazer aquele resumão de 1 minutinho para você relembrar o que você aprendeu hoje? Vamos lá! Quando falamos na história do Império Hitita, estamos falando de um dos impérios mais importantes da antiguidade, mesmo que ele tenha permanecido no esquecimento por muitos séculos. Os hititas se formaram na região da Anatólia, a área montanhosa que, ao mesmo tempo, era importante para o comércio na Eurásia. A partir da unificação sob a liderança de um rei com características heróicas, essa civilização se desenvolveu em torno de outras potências como o Egito. Os hititas tinham características que os diferenciavam de povos da região, como a aceitação de outras religiões, com o intuito de criação de laços políticos. Um dos principais embates dos hititas aconteceu contra o Egito, talvez a civilização mais relevante da antiguidade. Após anos de conflito, os dois povos firmaram um tratado que entrou para a história como uma das primeiras resoluções de conflito de maneira negociada. Após o declínio desse império, a falta de acesso a fontes fez com que eles ficassem esquecidos, mas o trabalho de arqueólogos os trouxe novamente ao debate público, mostrando que muitas vezes a história é sim escrita pelos povos vencedores, e em casos de apagamento histórico intencional, isso fica ainda mais evidente, como é o caso de extermínio de povos inteiros, que inclusive a própria Turquia, que hoje em dia é parte do que era o Império Hitita, já cometeu. Eu tô falando do genocídio armênio. Mas isso já é um papo para uma outra meia hora. Senhores, muito obrigado por terem ouvido até aqui. Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de História e você acabou de ouvir o História em Meia Hora. Se você quiser ajudar o meu trabalho a continuar rolando e receber conteúdos exclusivos como recompensa, considere assinar a nossa campanha de financiamento coletivo, nosso Apoia-se. É apoia.se/História em Meia Hora, o link tá na descrição também. Com R$10 por mês você recebe episódios exclusivos, já tem quase 200 episódios lá no aplicativo do Apoia-se e toda semana você recebe mais um. Com R$20, além das recompensas anteriores, você também recebe acesso ao nosso Clube do Livro. E com R$30, além das recompensas que eu já falei, você recebe acesso ao meu Close Friends no Instagram, onde eu publico curiosidades históricas todos os dias. Se você tiver alguma dúvida em relação ao apoio, é só falar comigo através do meu e-mail, que também é o meu Pix. Então, se quiser dar uma força, anota aí. É historiaemmeiahora@gmail.com. Eu comecei um canal no YouTube recentemente, o nome é História com Prof. Vitor Soares. Eu tô postando vídeos de história lá, e toda sexta-feira tem um quadro que eu acho que você vai gostar, que é o História em 10 Minutos, que é basicamente História em Meia Hora, só que em vídeo e em 10 minutos, né? Mas além disso, no canal eu faço lives, posto shorts, enfim, eu comecei agora a fazer um monte de coisa no YouTube também. Além disso, eu tenho um podcast de humor chamado Reinaldo Jaqueline, onde eu, Nicolas Queiroz e Príncipe Vidani, a gente apresenta uma espécie de programa de auditório sobre cinema, série, jogo de videogame, enfim, é bem diferente do História em Meia Hora, mas dá uma chance que eu acho que você vai gostar. Eu tenho 2 livros lançados, o primeiro é o livro do História em Meia Hora mesmo, e o segundo é um livro-jogo de história do Brasil chamado O Porão. O link pros dois tá na descrição do episódio. Me siga nas redes sociais, no @Prof. Vitor Soares, pra acompanhar o meu trabalho, mas no dia a dia mesmo, tá bom? Então é isso, gente, muito obrigado, um beijo, até semana que vem! E valeu!